que tem a ver a festa do carnaval com as religiões afro-brasileiras, incluindo aqui o candomblé ou umbanda? Será que o carnaval é uma festa profana ou até demoníaca? Será que o carnaval é uma festa pagã, devendo ser combatida por quem pratique uma religião cristã? Esse será o nosso assunto de hoje. E não esqueça, é muito importante para nós que dê seu like e ative o sininho. Só assim o YouTube divulga nosso conteúdo a muito mais pessoas. Vamos começar. Muita gente demoniza o carnaval porque não foi acostumado a brincar nessa festa em um clube, na rua ou até em família, ou nunca teve o privilégio de desfilar em uma escola de samba na avenida, experiência que é inesquecível. E crê que tudo nessa festa sejam excessos como o abuso de bebidas alcoólicas, aumento da criminalidade e também através de certos comentários desnecessários, espalhando o preconceito racial, econômico e religioso devido à presença massiva de indivíduos da raça negra, advindos da periferia de nossas cidades, que se divertem muito nesses dias, especialmente no Brasil. Se pensarmos melhor, excessos existem até em festas familiares como o Natal. Depende do indivíduo apenas. Agora, isso já foi muito explicado. A espiritualidade muda nesse período de festividade pela egrégora de pensamentos, exigindo banhos de ervas e boas defumações, onde cada terreiro terá sua fórmula. Mas paremos por aqui. Contudo, para algumas cabeças, só o que é nocivo ou ruim é associado a essa festa que traz, no Brasil de hoje, fortes raízes negras. Mas ela não nasceu na África, e sim na Europa e parte da Ásia. Se olharmos suas origens, o carnaval remonta a civilizações antigas como uma festa associada à fertilidade, comemorando o início da primavera no hemisfério norte. O cristianismo nascente naqueles tempos não conseguiu acabar com esta festa dita pagã, mas tentou miná-la, obrigando seus fiéis a não consumirem carne, entrando em um retiro espiritual nesses dias. O próprio nome carnaval significa carnes levale, ou seja, retirar a carne. Mas de fato, não obteve êxito. Ali implantou os 40 dias de Quaresma, que é o período após Carnaval e início da Páscoa, esse sim virando um período de depuração espiritual após os excessos da festa anterior, em lembrança ao período que Jesus ficou no deserto, em jejum. No Brasil, quem trouxe o Carnaval foram os portugueses, através das brincadeiras do entrudo, onde as pessoas jogavam em si tintas, areia, águas de cheiro e outras coisas. As pessoas escravizadas daqueles tempos passaram a misturar seus ritmos trazidos da África com a música portuguesa. Nascia ali o samba de roda, que começou na Bahia, e a moderna marchinha de carnaval, que todos amam. Mas aí veio a repressão policial em meados de 1840, já que alguns exageravam nas brincadeiras e tornavam-se violentos. Deu início ao moderno carnaval, onde as pessoas não mais se sujavam, mas jogavam confetes e serpentinas de papel em clubes fechados ou desfilavam em automóveis, um luxo para a época. Mas foi no Brasil que o carnaval deixou de ser apenas uma festa popular. À medida que a periferia passava a festejar em grande número, também chegavam aqueles que pertenciam aos cultos afro-brasileiros, dos milhares de terreiros que existiam espalhados por essas regiões, tanto de umbanda quanto de candomblé. O carnaval brasileiro se tornou um nicho de resistência cultural,
onde os sambas passaram a contar a história do mundo e do próprio Brasil, os mitos milenares dos orixás. As escolas de samba tornaram-se um ponto de encontro, de repasse de nossos rituais feitos de boca a boca. E a presença de grandes sacerdotes, como o trabalho de divulgação feito por Tancredo da Silva Pinto, já na década de 40, que já contamos em nosso vídeo 141, onde falamos do Molocô e a importância que ele teve nesse processo. Lembremos também que em muitos países e regiões onde o carnaval não é muito festejado, muitos de nós aprendemos através das escolas de samba os nomes de nossos orixás e entidades, suas histórias, e admiramos a beleza, a criatividade de pessoas que vivenciam um trabalho simples em nosso dia a dia, mas que fora disso são poetas admiráveis, artistas plásticos notáveis e donos de uma alma criativa como poucos em nosso mundo. É natural que muitas religiões, para se firmarem como dominantes, tentam destruir as bases construídas por outros povos em sua resistência e luta legítima pela fé de seus ancestrais, ignorando a espiritualidade superior que ali também se faz presente. Vivemos um tempo onde a intolerância se debate frente a novos tempos, onde haverá mais respeito e convivência pacífica entre os povos em nosso planeta. A Umbanda está cumprindo seu papel nesse novo mundo, e uma coisa é certa: Carnaval no Brasil se tornou uma vitrine de divulgação de nossas ideias, de nossa história, de nossa fé, de nossos orixás. É criada uma grande cadeia econômica onde muitos se beneficiam, desde a senhora que confecciona fantasias aos maiores hotéis. Com isso, nosso carnaval já não é mais uma simples festa popular, mas um reduto cultural, onde é preservada a nossa história, nossos mitos, o amor à natureza, a nossa mais rica ancestralidade. Muitas almas lutaram para preservar tudo isso, apesar de tantas perseguições e demonizações por séculos. Isso precisa findar. Então, antes de repetirmos certos comentários sem propósito, respeitemos o que é um real valor em nosso país e a força de nossos guias em manter nossa fé ardente nos corações, apesar de tudo. Por isso, podemos afirmar: Carnaval é cultura. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo muito especial, curtinho e cheio de real conteúdo feito para você. Até a próxima!